Olá, pessoal. Basicamente, temos três tipos de seletores, né? Lembrando que um seletor, geralmente, ele seleciona uma tag HTML ou várias tags HTML, né? Então, esse é o conceito que nós temos. Então, temos o seletor de elemento, que nós podemos selecionar um elemento. Temos o seletor de ID ou de identidade e os seletores de classe, que é quando eu quero definir uma propriedade para um conjunto de elementos HTML. A gente vai ver cada um deles aqui, que isso é muito importante. Seletor de elemento é igual, por exemplo, que eu mostrei até agora para vocês. Por exemplo, eu quero que todos os parágrafos dessa minha página, eles tenham a cor azul e o fundo preto. Então, basta eu colocar aí esse parágrafo, né, um pezinho, que representa o parágrafo, falar que ele vai ter essa cor azul, essa cor preta. E aqui, ó, quando eu colocar um texto dentro desse parágrafo, todos os elementos vai ter o estilo definido pelo seletor P, né? Então, o que acontece? Toda a cor da fonte desse parágrafo vai ser azul e a cor de fundo vai ser preta, né? Então, esse vai ser um parágrafo. Esse é um seletor de elementos, um seletor de tag. Aí temos o seletor de ID. Por exemplo, eu quero criar uma identificação para uma tag HTML. Isso aqui, quando a gente começa a programar os websites, a gente precisa fazer isso aqui. E aí, o que é esse identificador? É como se eu estivesse colocando um nome numa variável, lá na programação, lá em C. Pensa que eu defino uma variável e coloco um nome para ela. Aí, seletor de ID é quando eu defino uma tag HTML e eu quero colocar um nome para ela, eu quero identificar ela. Aí, eu uso esse tal de ID. Aí, olha só, o meu parágrafo agora, ele tem aqui um título, né? Um ID igual a título. Então, eu pus uma propriedade aqui para identificar esse parágrafo. Ou seja, talvez esse parágrafo ele vai ser diferente dos outros, né? Que vai ser um parágrafo de título, por exemplo. Aí, lá no meu CSS, eu adiciono esse hashtag, ou seja, é um seletor que vai ser utilizado em algum elemento que tem ID, certo? Então, hashtag título. Então, ou seja, todos os IDs título terão a cor azul e a cor de fundo preta, certo? A cor da fonte azul e a cor de fundo preta. Então, esse é o seletor de ID. E temos também o seletor de classe, que aí a gente usa o ponto, certo? Ou seja, eu quero que vários elementos da minha página HTML que eu vou definir possam ter a cor azul no texto e a cor de fundo preta. Então, posso usar uma classe. Então, a classe, ao invés de ser unicamente utilizada por apenas um único elemento, ela pode ser usada em vários elementos da minha página HTML. Então, eu estou falando aqui ó, que o meu parágrafo e também o meu H1, ele vai ter uma classe, vai ter uma propriedade class, que eu chamei de corpo. E lá no meu CSS, no arquivo CSS, eu coloco o ponto corpo para eu identificar esse elemento. Então, é basicamente assim que eu faço, ok? A gente vai fazer depois os exemplos disso aqui. Então, posso ter lá a classe no HTML, no CSS genérica, né? Então, eu tenho lá o corpo do meu site, vai ter a cor azul. Então, o meu site vai ter a cor azul, o texto dele vai ter a cor azul, né? Então, estou falando, ó, texto em azul, texto também em azul. Então, esses dois vão ficar com a cor azul. E aí, eu posso fazer algo tipo isso aqui também, ó. Eu posso colocar aqui, ó, esse p.corpo. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Que eu posso falar aqui, ó, apenas os parágrafos que vão utilizar esse corpo. Então, posso fazer esse p.corpo, tá? No HTML é a mesma coisa. Aí, só que o que acontece? Aqui, ó, eu estou falando que qualquer elemento HTML vai ter essa cor azul, certo? Agora, nessa outra declaração, estou falando que apenas as tags de parágrafo que receber essa propriedade corpo vai ficar com o texto em vermelho, certo? Então, as outras ficariam com a cor azul, as outras tags, e os parágrafos ficariam com a cor vermelha. Então, eu posso fazer isso também, é possível, tá? Links a gente ainda nem viu, mas aqui tem algumas opções de links, vou passar rapidinho, que é se eu quiser mudar a cor do link. Quando ele está selecionado, quando eu passo a mão em cima dele é o hover, quando ele está ativo é quando ele está selecionado, a tag link, a propriedade link, é quando ele ainda não foi clicado, e tem esse visited, que é quando eu já cliquei, aí ele muda a cor também, tá? E a cor ativa, então é possível a gente mudar. Depois a gente vai fazer um exemplo de link também.
E por fim, o CSS externo, que eu posso criar, que é o mais adequado, que é criar um arquivo CSS externo, né? Eu já tinha falado isso aqui, mas vamos só ver um pouquinho. Então, o que acontece com o CSS externo? Primeira coisa, a gente vai criar mais um arquivinho, além dos nossos páginas HTML, a gente vai criar pelo menos um arquivo CSS. É indicado ter pelo menos um arquivo CSS por projeto, no mínimo um arquivo CSS. E aí dentro desse arquivo CSS nós colocamos todos os códigos CSS, que é os códigos responsáveis por deixar a nossa página com uma aparência agradável, né? Então, após criar a página HTML e também criar o documento, né, a página, o documento HTML e o arquivo CSS, nós temos que incorporar, nós temos que avisar para a página HTML que ela vai ser utilizada por um arquivo CSS. Então, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Nós precisamos juntar o arquivo HTML, que vai ser a estruturação da nossa página HTML, do nosso website, né, com o arquivo CSS. Então, nós temos que juntar, fazer uma ligação entre eles. E aí, como que a gente faz essa ligação entre esses arquivos? Lá na tag head, na nossa página HTML, nós vamos acrescentar uma tag de link, que vai fazer a ligação entre o arquivo HTML com o arquivo CSS. E essa tag link, ela vai ter uma relação com uma folha de estilo, esse rel é uma relação com uma folha de estilo, que essa folha de estilo é do tipo texto CSS, e o endereço dela, o hiperlink de referência, que é o endereço dessa página, a gente vai colocar nessa propriedade href, que é o hiperlink de referência, é o endereço e o nome do nosso arquivo CSS. Com isso, a gente faz a ligação do arquivo CSS com o arquivo HTML, tá? Tipo esse exemplo aqui, ó. Então, aqui eu estou criando um arquivo que eu chamei de estilo, ou style, né, estilo.css, e está dentro da mesma pasta da página HTML. Por isso que eu não coloquei um endereço, tá? Com esse método, nós podemos utilizar todos os recursos definidos no arquivo HTML para várias páginas, tá? Então, isso é legal. Então, posso fazer algo desse tipo, ó. Crio um único arquivo CSS, e esse arquivo CSS ele vai estar disponível para todas as páginas HTML. Eu posso aproveitar. E aí, a partir disso, eu posso fazer alguma alteração específica num determinado documento HTML. Mas, a princípio, eu crio apenas um único arquivo CSS para todas as minhas páginas do meu website. Isso é bacana porque, dessa forma, eu já crio um padrão para as minhas páginas web do meu website. Então, isso é muito indicado. Geralmente, a gente tem no máximo 2 arquivos CSS por projeto, por website, tá? Então, esse é o formato que a gente usa. E aí, temos um conceito aqui também, ó, que eu, igual eu falei, por exemplo, se eu preciso trocar o fundo de 10 páginas HTML, eu troco em apenas um lugar. Se eu preciso trocar o fundo de 10 páginas, de 100 páginas HTML, eu mexo só num único arquivo CSS. Então, isso é uma grande vantagem e aumenta demais a nossa produtividade, tá? Só que por acaso eu vou ter uma determinada página do meu website que eu quero mudar a cor de fundo. Então eu posso mudar apenas daquela página. Então posso utilizar o arquivo CSS externo naquela página e fazer a alteração apenas naquela página. E aí tem uma tal de ordem de precedência. E aí a ordem é o seguinte: o inline, o CSS colocado no próprio elemento, ele tem maior precedência. Ele que vai ser o principal. O segunda maior precedência, é quando eu coloco o CSS dentro da própria página. E o CSS que tem menos poder, menos precedência, é aquele que fica num arquivo externo, tá? Então, podemos trabalhar dessa forma.